para ser poeta, tem que ser como os coribantes, que quando recebem o Deus, quando incorporam o Deus, sacodem a cabeça para frente e para trás. Definição de poesia melhor que eu já ouvi é do Otávio Paz, a subversão do corpo. Poesia é a subversão do corpo. E a do Breton é a poesia mais fascinante, orgia ao alcance do homem. Porque a poesia é sangue, né? Que do Nietzsche, escreve com sangue, verás que sangue é espírito. Agora, você está assustada porque a poesia é uma arte minoritária, ela sempre vai ser minoritária. Eu só acredito em poeta experimental que tem a vida experimental, que não tem medo de beber, de tomar alucinógeno, de fazer coisas, tem medo de amar, tudo isso, né? As pessoas morrem de medo. Você não tem medo? Não. A morte é a única diferença. Eu tenho 30 cidades dentro de mim, 30 cidades, 30 montanhas. A morte é a única diferença. Directores, técnicos, artistas y funcionarios, unidos todos con una única meta: integrar a usted a nuestro mundo de emoción. Agora são 55 minutos de Roberto Piva. O que é? 1 hora quase? Quase uma hora. Um programa de 1 hora. Puta que pariu. Vou curar o Parkinson desse jeito. Então eu vou... Não, se o ator principal aceita... Mas eu quero uma grana, porque eu quero sair dessa cidade. Né? Eu estou farto de muita coisa. Não me transformarei em subúrbio, não serei uma válvula sonora, não serei paz. Eu quero a destruição de tudo que é frágil. Cristãos, fábricas, palácios, juízes, patrões e operários. Uma noite destruída cobre os 2 sexos. Minha alma sapateia feito louca. Um tiro de Mauser atravessa o tímpano de 2 centopeias. O universo é cuspido pelo cu sangrento de um deus cadela. As vísceras se comovem. Eu preciso dissipar o encanto do meu velho esqueleto. Eu preciso esquecer que existo. Eu estou sentindo que realmente a população foi lobotomizada, foi arrancada uma parte do cérebro da população e eles estão tentando repor essa parte do cérebro. E a única forma de repor essa parte do cérebro é através da palavra e da palavra poética, que funda e ao mesmo tempo transforma o real. Eu sonhei que era um serafim e as putas de São Paulo avançavam na densidade exasperante. Relógios podres, turbinas invisíveis, burocracia de cinza, cérebros blindados, alambiques cegos, viadutos demoníacos, capitais fora do tempo e uma sociedade anônima regendo a ilusão da perfeita bondade. Eu fui poeta na impossibilidade absoluta de conformar-me. Como que você escreve, Piva? Com caneta. Você reescreve, você relê? Não reescrevo coisa nenhuma. Não posso perder muito tempo com poesia, que a vida está aí para ser vivida. Não posso perder muito tempo com isso, não. Os poetas deixam os dias como peças de escultura, como obras de arte. Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci, onde anjos surdos percorrem as madrugadas tingindo seus olhos com lágrimas invulneráveis, onde crianças católicas oferecem limões para pequenos paquidermes que saem escondidos das tocas, onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os telhados estéreis e incendeiam internatos,
onde manifestos nihilistas distribuindo pensamentos furiosos puxam a descarga sobre o mundo, onde um anjo de fogo ilumina os cemitérios em festa e a noite caminha no seu hálito, onde o sono de verão me tomou por louco e decapitei o outono de sua última janela, onde o nosso desprezo fez nascer uma lua inesperada no horizonte branco, onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela fotografia de peixe escurecendo a página. Onde borboletas de zinco devoram as góticas hemorroidas das beatas, onde as cartas reclamam drinks de emergência para lindos tornozelos arranhados, onde os mortos se fixam na noite e uivam por um punhado de fracas penas, onde a cabeça é uma bola digerindo os aquários desordenados da imaginação. A metrópole é o lugar do encontro e do desencontro. Né? Vamos dizer, no acaso das ruas, você sai para se perder e se encontrar. Né? No Piva há esse movimento, ele sai pelas piazzas, chama um livro dele. Paranoia é uma andança por São Paulo noturna. Contato com o Piva, com a obra dele? Eu já nem lembro muito, mas faz tantos anos, né, que eu sou amigo e vizinho do Piva, mas provavelmente na rua, contato de rua. Ele é vamos dizer, uma figura, uma personalidade poética que extrapolou os livros. Né? Ele existe como tal por aí, né? Como diria o Guimarães Rosa, existe de se ver. Ele anda por aí. São Paulo e Prof. Seixas. De um bar qualquer, do Lago do Aroche, assisto São Paulo passar dentro de mim, imerso na paisagem cinza, úmida. Transformar a Praça da Sé em horta coletiva e pública. Acelerar o processo de desinibição. Provocar focos revolucionários na confraria reacionária unidos em série. Eu queria ser um anjo de Piero della Francesca. Beatriz esfaqueada num beco escuro. Dante tocando piano ao crepúsculo. Uma vaca e um coveiro. Decorrida 2 horas de labor, bem regadas a cerveja. 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 Paula Abrão. Isso não existe, essa coisa de psicanalítico, se assumiu como gay, se assumiu como dionisíaco, se assumiu como lésbica, se assumiu como dona de casa. Essas coisas são papéis inventados por uma revolução de gerentes, né? Por uma sociedade marxista e positivista, para castrar as pessoas. Por que calaram o Conde de Lautréamont, né? De medo que esse tipo de poesia saltasse fora dos livros e deixasse a realidade em completa desordem. A minha poesia tem dinamite, abre caminho sozinho. Deus suicidou-se. Deus suicidou-se com uma navalha espanhola. Os braços caem. Os olhos caem. Os sexos caem. Cada vez que esse poema é lido, ele vai entrando no corpo elétrico, no sangue, no coração. Eu quero a
apoderar-me da voz do poeta. Eu quero apoderar-me, eu quero incorporar-me na voz do poeta. Paranoia, a paranoia, a paranoia ficou bela nos trovões. Quero apoderar-me da voz. Eu direi as palavras mais terríveis esta noite, enquanto os ponteiros se dissolvem contra o meu poder, contra o meu amor. No sobressalto da minha mente, meus olhos dançam. No alto da Lapa, os mosquitos me sufocam. Que me importa saber se as mulheres são férteis, se Deus caiu no mar, se Kierkegaard perde socorro numa montanha da Dinamarca. A poesia do Piva tem patos, né? Ela não é só uma experiência de linguagem, é uma experiência emocional, é uma experiência existencial, né? Tem todo um lance catártico mesmo, assim, com relação a questão assim, de choques de realidades diferentes e tal, né? O cara sai na cidade e ele não vê um prédio, ele vê dragões, ele vê outras coisas, né? As formas da cidade se transfiguram. Tá todo nesse é o programa desse livro, né? Um poeta no lugar, na cidade, né? Transfigurando a cidade. Os telefones gritam, isoladas criaturas caem no nada, os órgãos de carne falam morte, morte, doce carnaval de rua do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza, e os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantos lindos garotos eu não vi sob esta luz. De repente, um menino lá que ele viu, né, um garoto violeta na porta do cinema, ele saca uma imagem que lembra o Mar de Andrade, na Praça da República. De repente, ele pega um negócio ali na biblioteca que fala com a imaginação italiana dele, contato com a... Eu preciso cortar os cabelos da minha alma. Eu preciso tomar colheradas de morte absoluta. Eu não enxergo mais nada. Meu crânio diz que estou embriagado. Suplícios, genuflexões, neuroses, psicanalistas despertando meu pobre esqueleto em férias. Confie na sua paranoia, porque ela é uma deusa profeta. Ele é combativo todo o tempo. Ele nunca está em paz com nada, né? E nem consigo mesmo. Eu apertava uma árvore contra meu peito como se fosse um anjo. Meus amores começam a crescer. Meus amores começam a crescer. Passam Cadillacs sem sangue. Os helicópteros murcham. Minha alma, minha canção, bolsos abertos da minha mente. Eu sou uma alucinação na ponta dos seus olhos. Piazza 5. Oswald Spengler tem uma porta no seu tornozelo e nuvens através dele, limpando a pele, que projeta um velho cachecol marrom em seu olho. Eu penso, pelos seus líquidos compassos de sátiro, até um cenário de músculos, impedido de esmagar o carvão de vidro verde que aquece a estrela nua de anteontem. Oswald Spengler tem uma porta no seu tornozelo, batendo até altas horas. Coisa de ficar fazendo citações. Paulo Tremont, Oswald Spengler, Nietzsche, Paracelso, Jorge de Lima, Tráqueo. Esses personagens eles parecem ter sido arrancados, cortados de um livro de história didático, eles aparecem magicamente em outro contexto. Cada capítulo é uma bibliografia que ele levanta ali que... Dante cabe Leopardi, cabe o Sandro Penna, cabe o Pasolini, quer dizer, cabe o Decameron, cabe a Idade Média, toda na atualidade. Então ele trata daquilo com a total naturalidade.
Ele é um cidadão da cidade, de São Paulo, do Brasil, da Jureia, não sei de onde mais, das praias que ele frequenta, de Juqueí. Ele tem registro, ele tem um negócio romântico do datado registrado e tem a total fantasia universalista. Quer dizer, ele transformou a herança cultural num patrimônio pessoal. Meu primeiro contato com o Roberto Piva foi numa escola de periferia na Zona Sul, onde ele estava fazendo uma série de espécie de palestras sobre anarquismo. E nessa palestra ele soltou uma pérola, assim, ele falou: eu não sei o que eu estou fazendo numa palestra sobre anarquismo, eu sou monarquista. Me contou essa história que ele era monarquista, uma vez que nós fomos fazer aquela leitura dele lá na USP. Um dia perguntaram para o Salvador Dalí por que ele era monarquista. Ele falou: eu sou monarquista porque a monarquia é aquele regime político que, pela extrema verticalização da cúpula, permite uma maior anarquia das bases. Aí eu passei na casa do homem lá, enfim. Aí ele vamos lá pro túmulo da sabedoria, da dita sabedoria, da intelectualidade. Logo que eu tinha começado a trabalhar com livro. Foi logo uma experiência, né? Larguei tudo para trabalhar com livro e trombo homens. Eu trabalhava numa assessoria de imprensa. Um dia me ligou um tal de Roberto, que era o Roberto Piva, que esse amigo tinha dado o telefone, falado que eu tinha gostado do poema dele e tal. Ele ligou e falou: vou te mandar os livros. Me mandou o Antologia Poética e o Piaxas, com dedicatória e tal. Eu li e achei maravilhoso. Isso, de certa forma, teve uma influência na minha vida e influência no meu modo de ver a literatura também. Depois da leitura do Piva, eu fui ler Lautréamont, ler Rimbaud e Jorge de Lima, Murilo Mendes, enfim, poetas que têm relação intrínseca com a poesia do Piva e que me mostraram uma outra possibilidade de existência. Quem se torna adulto é porque acumulou merda. Devemos ser eternos adolescentes, eterna menoridade, eternos garotos. E sempre do lado, como diz o poeta beatnik Michael McClure, sempre do lado do bom selvagem. Quem não está do lado do bom selvagem está do lado do gerente da fábrica. Pega os poemas do Mayakovsky que ele faz contra o alcoolismo, a favor do gerente da fábrica, da eficiência, do venceremos, da eficiência, da retidão, da coisa. Veja que coisa horrível. Os trabalhadores de São Paulo, Pavimentar estradas, construir galerias no subsolo, viadutos, túneis. Lo sviluppo materiale della città fu rapido e gigantesco. Abrir estradas é fazer circular o progresso. Circular o progresso. Circular o progresso. Eu sou um cara anarco-monárquico e nós somos pela desordem, pela anarquia, pela avacalhação, pelo deboche. Entende? Sem isso não há futuro. Tem que investir no delírio, na anarquia, no prazer, o prazer imediato, certo? No álcool, nas drogas, né? na loucura, sempre do lado dos vencidos, dos oprimidos. Nada essa de ficar do lado do vencedor. O dia que eu vencer alguma coisa, eu vou falar onde que eu errei. O subtítulo é Desintegração Criativa da Sociedade Industrial. A gente pode desintegrar essa porra, que é uma bobagem, que em 200 anos acabou com o planeta, os recursos naturais não renováveis, exterminou com florestas, com mares, com toda essa coisa toda. Então, isso tudo não durou 200 anos. Quanto tempo durou o Império Romano? Que delícia você viver de pão e circo.
Ele realmente cultivava, eu acho que, eu não sei se cultivava primeiro Dionísio ou depois a bebida, não é qual é que se misturava primeiro, mas me lembro numa festa de entrega do prêmio intelectual do ano, um prêmio da UBE, da União Brasileira de Escritores. E o Piva foi a essa festa. E quem tinha ganho o prêmio era o Fernando Henrique Cardoso, não é? E o Piva, bêbado, no meio da festa, ele virava a mesa, não é? Era típico dele, ele vira-se e começa a gritar: se o Fernando Henrique é o intelectual do ano, eu sou o intelectual do anos. Aí foi aquela gelada geral, as pessoas querendo se enfiar debaixo da mesa, né? Então ele tem um pouco dessa coisa do poeta-profeta. E isso só existe através da transgressão. O coito anal derruba o capitão. O coito anal, a macroeconomia, a revolução através do coito anal. O coito anal derruba a macroeconomia. Eu urrava nos poliedros da justiça, meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite. É isso aí. A moda tá lá, o padre bonita. Eu falo para as pessoas, não ponham mais a mão na água benta porque tem vômito de padre. Entende? Que dá azar, que é uma coisa pavorosa. O país está sob uma saia negra da Igreja Católica. Ninguém mais trepa com vertigem, né? Pode trepar aquelas trepadas imediatizadas pela linguagem médica, né? A incursão sexual, falando dessas linguagens de cursinho. Eu seria um bom filho. Meus colegas me chamariam cu de ferro e me fariam perguntas. Por que navio boia? Por que prego afunda? Você lê um verso e o coro dos sapos começa. Por quê? Mas por quê? Por quê? Por que navio boia? Por que prego afunda? Patético. Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso. Eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos retinem e tingem-se de verde. Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos. Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Anjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. Mesmo as pessoas que não são cristãs vivem o cristianismo, os valores do cristianismo 24 horas por dia. Quem não trabalha não come, que ganharás o pão com o suor do teu rosto. E é uma religião que centrada no homem, no ser humano. Né? Por exemplo, essa história da Igreja Católica virar as costas para a divindade e olhar de frente o ser humano, e rezar a missa de frente ao ser humano, é no mínimo maléfica. Você vê que, por exemplo, o candomblé, que é uma religião pagã que influenciou toda a antiguidade, em primeiro lugar tem os orixás, né? O cristianismo é fadado ao fracasso porque é uma religião que as pessoas saem para fora da igreja e poluem o ar, e destroem tudo, e queimam florestas, fazem tudo porque na hora que vai para a igreja, é lá dentro é que acontece o religioso. É como diz o Nietzsche, não entrem nas igrejas se quiserem respirar ar puro, né? Tem que respirar, Deus estão fora da igreja. Né? Nunca nenhum Deus, aquilo do Nietzsche, eu só acredito num Deus que saiba dançar. Eu só acredito num Deus que saiba beber. Dionisos, não é? Baco, não é? Exu Tranca-Rua.
Então esse cultivo de um amor absolutamente inútil pela poesia e por isso tão verdadeiro me faz do Piva um grande companheiro de jornada, porque eu acredito na poesia como salvação e o Piva a cultiva como um elemento de redenção, não é? E talvez por aí haja toda essa transgressão sexual e essa transgressão também do sagrado, né, que eu acho que são territórios que invadem o território da poesia ou se confrontam com o território da poesia, ou habitam talvez o mesmo território da poesia, essa sacralidade e essa sexualidade transgressiva. Vou moer teu cérebro. Vou retalhar tuas coxas imberbes e brancas. Vou dilapidar a riqueza de tua adolescência. Vou queimar teus olhos com ferro em brasa. Vou incinerar teu coração de carne e de tuas cinzas vou fabricar a substância enlouquecida das cartas de amor. Música de bar ao fundo. Maravilha, né? Ele sexualiza muito o mundo, né? Quer dizer, uma força da poesia dele é uma espécie de sexualização do mundo. Não há nenhuma relação que não passe pela sexualidade, né? Isso é engraçado, porque dá uma espécie de pan-erotismo. Então a cidade entra numa espécie de flutuação delirante do desejo, né? Da onde podem sair as mais variadas imagens. Rabo louco acaricia os mamilos rosados de entrega em profundidade. Pólen folheia um tratado sobre esquizofrenia nas costas nuas de lindo olhar, que se vira às vezes para beijá-lo longamente, e mordiscar suas coxas, e tomar um gole de Chianti, e imitar um pequeno leopardo cheio de mel, lambendo com doçura suas longas mãos de mármore branco. Pederastia chega ao mundo animal, né? Imitar um pequeno leopardo cheio de mel, lambendo com doçura suas longas mãos de mármore branco. Coxas é o livro que tem mais apelo mesmo para essa condição homoerótica dele, né? Ele não é um livro só homoerótico, ele tem algumas posições da mesma forma com que o amor, e que elas misturam homem com mulher, homem com todas as possibilidades. É um livro que, de certa forma, como o amor, ele amplia o reino das possibilidades do amor. Tem essas cenas de pegação e tal, mas ele parece antes um livro sobre o amor universal do que sobre o amor homoerótico, né? La poésie se fait dans un lit comme l'amour. A poesia se faz na cama, se faz transando, como amor. São frases chaves, o Piva me repetiu essas frases do Breton um sem número de vezes. Então, qual que é a ideia? É a ideia do encontro de imagens, do encontro de termos na poesia, como equivalente ao encontro amoroso, inclusive com aquela superação, aquela anulação do tempo, aquela superação, um tipo de transcendência do eu, dos limites do eu, que acontece no encontro amoroso, certo? Quer dizer, é uma equivalência. Então, nesse sentido, se pode falar da poesia do Piva como orgia no plano simbólico, independentemente dele estar ou não relatando uma orgia. Minha vida é uma experiência contínua em todos os sentidos, erótico, amoroso, literário, pesquisando outras regiões do conhecimento, como xamanismo, como taoísmo, etc., né? Essa pesquisa do xamanismo, do taoísmo, quando que elas apareceram na sua vida? Isso desde quando eu tinha 6 anos, quando eu fiz a minha revolução sexual, viu? Posso perguntar como foi essa revolução sexual? Era uma coisa louca, futebol e trepadas. Minha formação é futebol, gibi, cinema, desenho animado e Hegel, e troca-troca. Domingo é dia de pescaria, lá vou eu de carniça e samburá. Maré tá cheia, fico na areia, porque na areia tem mais peixe que no mar. Isso é a nossa infância.
Adolescentes violetas na porta do cinema. Bar Jeca, esquina da São João e Piranga. Revoada de revoadas, maravilhosos, jamais capitular. Pijamas, família, TV doméstica. A ordem careta se representa a si mesmo. Corpo doce, delicado, quente, na manhã alaranjada. O planeta entra na órbita do coração. Quando eu ainda estava saindo do armário, quer dizer, quando eu estava ainda me confrontando com a minha homossexualidade, na década de 60, em que a gente procurava migalhas de informação para buscar minimamente um reflexo no espelho de si mesmo. As imagens eram dificílimas, né, para você se refletir enquanto homossexual. O Piva era naturalmente já era um mito. Na hora que nós passamos um semáforo, aí passou uma garota maravilhosa, assim, meia... Nossa, uma garota muito bonita. Aí ele falou, olha, Alex, cada dia que passa, eu admiro mais as garotas. Aí o Piva falando que admira garotas, aí ele me lança, cada dia que se passam, elas se parecem mais com garotos. Olha as pernas, olha. Aí ele começou a dar detalhes da garota como se fosse um garoto, rapaz. Aí ainda bem que o semáforo abriu, eu já meti a primeira. Gafieira de abismos volumosos, esperma de aço, ilhas de marajó ectoplásmicas, samba turbulento, samba da luminosa escuridão de Osíris. Então a poesia, pele acetinada do para nós, era a manifestação daquilo em que nós acreditávamos, né? O amor, o sexo, a vida, a liberdade em primeira instância, né? Amor, poesia e liberdade, como o lema do Breton, não é? E a experiência nova, quer dizer, coisas do campo do sujeito, né? E sem nenhuma pretensão em projetar isso sobre como é que ia ser a sociedade, como queriam as esquerdas, né, com base em alguma lei histórica, ou como ia ser a linguagem, como queriam os formalistas, ou o que fosse. Né? Nós tínhamos uma formação, né, no plano da filosofia, no plano da literatura, né, que diferiu demais, né, daquela relação maniqueísta de esquerda-direita apenas. Quer dizer, a nossa palheta, nós pintávamos com uma palheta muito mais rica, cheia de semitons. Né? Amendoins de puro êxtase, vórtex madame demônia, forró nuclear, locomotivas na sequência do sonho. Aqui, sol e lua, mar e floresta, sou eu mesmo, amor, sou eu mesmo. A nossa experiência foi sempre, nesse aspecto, a nossa experiência de todo do grupo, foi uma recusa à ingenuidade de participar de momentos de soluções políticas, mas sim na busca da essência animal e mágica do ser.
A imagem, ela lida com um insólito fundamental, que é a reunião de realidades que aparentemente são contraditórias ou não têm nada a ver entre si. No momento que se dá uma imagem, se dá uma analogia que tensiona o universo. Eu sou uma metralhadora em estado de graça. Puta que pariu. Sou uma metralhadora em estado de graça. Eu poucas vezes vi um verso com essa contundência. No contato entre dois termos aparentemente aleatórios, tudo entra em transe. Esse transe, o Piva percebe e tenta viver nele, o que é difícil. Não? Quer dizer que então ele está sempre num jogo na borda do abismo. Quer dizer, tem um lado abissal na coisa dele, porque ele tem que manter, daí a coisa da droga, da embriaguez, da alucinação, vamos dizer, do desregramento dos sentidos, que é a coisa rambodiana que tem nele. Quer dizer, ele precisa manter o jogo na beira do abismo. Não vale sair com asas, onde o crá, 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 se amassava nas velas apagadas. Quem quer o telhado de lágrimas? Beberei veneno contra teu temperamento, alegria que se espera, raio-x de gente que desce do alto, porta acesa, olhar inchado e escuro. Signorine, la danza della morte è servita. Algumas ficaram loucas. Que você conheça manguezais e realidades não humanas, que são a essência da poesia. Que você conheça o sussurro do sol, a água ferruginosa dos seus olhos. Eu sou o cavalo de Exu, ebodo meu coração, despachado na encruzilhada dos cometas. Tudo isso é poesia neopagã. Aqueles deuses Baco, aquele Oxum, Xangô, estão tudo invadindo o universo agora e estão penetrando através da minha poesia na alma de vocês. O poeta xamã, poeta da ecologia, xamã, xamã, xamã. Piva agora é xamã, poeta xamã. Tenho certeza que eu e o Papa temos mal de Parkinson de tanto ter que aturar cristão. Teatro da Crueldade é isso aí, ó. Teatro da Crueldade é isso aí. Olha lá. Vicente Ferreira da Silva dizia que era um filósofo neopagão elogiado pelo Oswald de Andrade como o único filósofo autóctone brasileiro se correspondia com Heidegger. E dizia: Piva, é impossível
um cara imerso na cultura cristã do ganharás o pão com o suor do teu rosto, quem não trabalha não come, todas essas bobagens socialistas do Cristo, entendeu o mundo pagão, entendeu o paganismo. Eu falei, Vicente, quando que os deuses pagãos invadem a atmosfera cristã, atravessam aquela membrana verde do espaço que dizia Eurotramon e entram no universo cristão? Ele falou, no erotismo e no carnaval. E eu acrescento o candomblé também, né, que tem 10.500 anos. E não é a Oxum que é uma Vênus, a Vênus que é uma Oxum. O caminho seguindo o sol, sonhando saídas definitivas da cidade sucata. Isto é possível num dia de visceral beleza, quando o vento feiticeiro tocar o navio pirata da alma a quilômetros de alegria. No momento em que ele percebe a potência, né, da natureza, do xamanismo, essas forças, né, que na verdade não estão presentes na cidade, nem podem estar, quer dizer, essa poesia caminha para uma vitalidade, né, que não tem nada, né, de metrópole. Ele não é mais um poeta da cidade, né? Ele é um poeta de uma força que transcende, né, esse mero ajuntamento urbano, que é uma grande urbe, que é uma grande cidade. Parte por aquela busca daquele envolvimento que ele tem com o candomblé, com cogumelos. Êxtase mesmo, assim, das manifestações mesmo, assim, do xamã mesmo, assim, vai... Mas tem consciência de ritmo. É a questão do ritmo mesmo. Acho que são pílulas de poesia totalmente... Cada palavra é prismática, tem uma condensação, uma compressão da informação, mas ao mesmo tempo o negócio Seja devasso, seja vulcão, seja andrógeno, cavalo de Dionisos no diamante mais precioso. Esta é a linguagem das crianças, dos loucos, das cascatas, da água, do fogo. E se você está criado e atento perto dos elementos naturais, você sente que passa ali no grito do mocho, né? Tinha que estar atento, deve-se estar atento às vozes que nos rodeiam. A poesia mexe com realidades não humanas do planeta, profecias, espíritos animais, vidência, estrela bailarina, lugares de poder, fogo do céu. O sagrado está dentro de nós. O sagrado, a gente convive com o sagrado muito mais do que a gente se dá conta. Este momento está sendo sagrado. Nós estamos falando do sagrado neste momento. Nós estamos falando da poesia. Nós estamos falando de alguma coisa que não pode ser apalpada, não é? E, no entanto, ela está aí. Ela está aí. Eu acho que ela é a única salvação possível, porque ela está mais perto desse mistério. Agora que derreter a mesa toda, a gente passa. Guarda uma cedinha. Não! Oh, não! Jesus fucking Christ! Oh, yeah, man! Salve, senhora
bicho! Cinzas na esquina da São João com a Ipiranga. Olha minha mala aqui. Quando nossos poetas vão cair na deixar de ser brochas para serem bruxos. Quando nossos poetas vão cair na vida. A poesia, ela rompe, não é, os modos de aproximação que a lógica te impõe, não é, que o racionalismo te leva e te entrega a uma experiência que não tem par. Entende? Que pode ser conhecimento? Pode. Pode ser religiosidade? Pode. Né? Pode ser uma experiência filosófica? Pode. Ela é isso e não é nada disso. Quer dizer, a poesia, na verdade, é um pouco essa fugacidade que representa essa fuga em direção ao core. É uma necessidade doentia de estar em contato com o seu interior. E claro que eu estou usando o termo doentio porque tem uma dor implicada nisso. Né? E essas pessoas, esses vagabundos de mídia, eles não têm a menor ideia do que significa vida interior. E nós estamos falando de uma coisa antiquada, de uma coisa arcaica na contemporaneidade, não é? E que não é nenhum Paulo Coelho que vai definir isso. Não é absolutamente por aí. É o teu mistério pessoal, é o teu sagrado mais profundo, no sentido junguiano do teu self, do teu si mesmo, da tua busca de individuação, não é? É a isso que eu me refiro. Ninguém faz nada, um povo não faz nada sem seu poeta de inspiração. A ideia da poesia como uma coisa para as virgens e para as estrelinhas do céu é uma ideia estapafúrdia. A poesia é um dos instrumentos da visão do homem mais profundas. Né? Por isso que ela tem tanta importância na nossa vida, e todas as culturas sempre colocaram a poesia num patamar elevado, num alto grau do espírito humano. Né? Ela está sempre situada num nível elevado, porque ela é uma forma de contato especial com a realidade. É um tipo de verdade, o caroço da verdade, como diz o Piva lá, é sempre uma busca do poeta. Né? Quer dizer, o poeta ele diz verdades, né? Ainda que essas verdades apareçam, às vezes, ao olhar comum, como disparates. O século XXI me dará razão por abandonar a linguagem na ação, a civilização cristã oriental e ocidental com sua tecnologia de extermínio e ferro velho, seus computadores de controle, sua moral, seus poetas babosos, seu câncer que ninguém descobre a causa, seus foguetes nucleares caralhudos, sua explosão demográfica, seus legumes envenenados, seu sindicato policial do crime, seus ministros gangsters, seus gangsters ministros, seus partidos de esquerda fascistas, suas mulheres navio-escola, suas fardas vitoriosas, seus cacetetes eletrônicos, sua gripe espanhola, sua ordem unida, sua epidemia suicida, seus literatos sedentários, seus leões de chácara da cultura, seus pró-Cuba, seus capachos do PC, seus bidês da direita, seus cérebros de água-choca, suas mumunhas sempiternas, suas xícaras de chá, seus manuais de estética, sua aldeia global, seu rebanho que saca, suas gaiolas, seus jardinzinhos com vidro fumê, seus sonhos paralíticos de televisão, suas cocotas, seus rios cheios de latas de sardinha, suas preces, suas panquecas recheadas com desgosto, suas últimas esperanças, suas tripas, seu luar de agosto, seu chato, suas cidades embalsamadas, sua tristeza, seus cretinos sorridentes, sua lepra, sua jaula, sua estricnina, seus mares de lama, seus mananciais de desespero. Roberto Piva, Hora Cósmica do Búfalo, século passado.